Oi pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e obviamente que isso é brincadeira, não precisa fazer nada disso, né? Só para começar um pouco mais descontraído com vocês. Bem, na semana passada a gente começou uma revisão das escolas literárias e o vídeo de hoje é um pouquinho mais curto, ele é só para pegar algumas características do texto mesmo. Semana passada a gente falou mais sobre o pensamento que envolvia ele, como ele influenciava no texto, e essa semana é um pouco mais sobre a escrita, tá bom pessoal? Sobre o quinhentismo, era aquela questão de descrever o Brasil para os portugueses. A gente não vai focar tanto nisso porque ele é o mais simples. Ele tem uma linguagem assim mais coloquial por ser o português de Portugal, de 1500. Então a gente vai focar mais no barroco e no arcadismo, tá bom? Assim, pessoal, características do barroco que a gente vai ter na escrita. A gente vai ter uma linguagem mais rebuscada. O que essa linguagem mais rebuscada é? São palavras assim mais difíceis, ela não é uma coisa que flui tão bem. Eu não sei se vocês chegaram a olhar aquele texto que eu deixei no resuminho, a mesma de Ângela, e como aquelas palavras são difíceis, como elas travam, assim, parece que não é uma coisa que tem uma fluidez. Essa é a primeira característica, assim. Uma outra característica que está muito vivo no barroco, nessa literatura que tá. Lembra do barroco, né? Aquela questão de o homem querer pecar, mas não conseguir, aquele anjinho de um lado e o diabinho do outro. Outra característica que está muito presente no barroco é oposições. A gente tem essa oposição entre pecado e salvação, e sobre luz e trevas, e também tem algumas outras, que podem ser sobre sol e lua, noite e dia. É sempre esses opostos. Vai ter sempre um dualismo no barroco, tá bom, pessoal? Outra coisa muito barroca, da literatura barroca, desses poemas barrocos, é o exagero. Tudo é muito exagerado. E eu acho que falando assim do barroco e o grande nome dessa literatura, o grande poeta brasileiro barroco, é Gregório de Matos. O Gregório de Matos, ele era também conhecido como Boca do Inferno, porque ele sintetizava muito bem o que era o barroco. Ele teve três assim períodos de literatura dele, assim, que ele escreveu três tipos de textos diferentes. Uma ele escrevia essa coisa do pecado mesmo, que a gente já falou bastante, essa coisa de querer pecar e não conseguir, essa contradição, ficar em cima do muro. Na segunda ele era muito religioso, ele louvava a Deus muito bem. E na terceira, por ver coisas na igreja que ele não concordava, na igreja católica, por ver padres corruptos, explorando do povo, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, ele faz uma fase satírica, que é uma fase muito crítica à igreja católica e à sociedade daquela época. É por isso que posteriormente ele foi chamado de Boca do Inferno, por causa dessa boca dele. Boca não, né? Essa atitude dele muito crítica. Essas são as características do barroco, tá? Da escrita barroca. Vamos relembrar: a linguagem rebuscada, oposições, essa questão do dualismo e o exagero. Passando do barroco para o arcadismo, que lembra que o barroco era essa questão do pecado, o arcadismo também tinha essa questão um pouco, mas era muito mais esse desconforto com a nossa sociedade aqui de hoje. O arcadismo ele vai ter uma linguagem mais simples. Se o barroco era mais rebuscada, o poema não fluía tão bem assim, era mais travado, já no arcadismo a linguagem vai ser muito mais simples, mais tranquila de a gente ler. Lembrando assim que o barroco ele na época que a Igreja Católica estava sofrendo com a Reforma Protestante, ela estava começando a perder o poder dela. Já o arcadismo ele tem essa questão do Brasil Império e do desejo dos brasileiros de serem livres, de não ser mais parte de Portugal e não ser uma colônia de Portugal e ter a própria independência. Por causa disso, um tema muito recorrente nos poemas do arcadismo é essa busca por liberdade, essa busca por sair das mãos desses tiranos. Essa palavra tirano aparece bastante tem os poemas do arcadismo, tá bom, pessoal? E assim como o barroco, os poemas arcadistas também têm a questão da idealização da mulher de uma forma mais romântica, porque o barroco era aquela questão de que a mulher era a personificação do pecado. O arcadista tem um pouco angustiado, mas bem menos, tá? E tem uma temática pastoral. O que é uma temática pastoral, pessoal? Lembra daquela questão que eu falei do desconforto com a sociedade, com as cidades grandes?
o barroco, o arcadismo já foca na vida no campo, né? Uma vida mais tranquila. Essa questão pastoril, na verdade, é justamente por causa disso. Essa vida de pastor, essa vida mais calma, longe de tudo. O grande autor dessa época é Cláudio Manuel da Costa. Eu falei sobre esses poetas do arcadismo lutarem pela liberdade. Ele foi um desses caras que fez isso. Ele escreveu muita coisa romântica, escreveu muita coisa sobre a liberdade. E ele foi preso durante a Inconfidência Mineira e morto pelo Império. Não se sabe se ao certo se ele foi... Dizem que ele se suicidou. Porém, tem muita gente que acha que eles mataram ele e apenas falaram que ele se suicidou para se absterem da culpa, né? Se absterem da culpa. A aulinha de hoje, como eu falei, era mais simples, era mais rápida, era mais tranquila. Foi um vídeo direto, assim. Falar pra vocês que eu vi o formulário de vocês. Eu devo sentir que vocês pegaram muito bem o conteúdo da semana passada. Essa semana é bem simples, como eu falei, é mais tranquila, é mais na escrita deles, dos temas que aparecem. Como eu disse, pensa, o barroco, essa linguagem mais rebuscada, arcadismo mais simples, o barroco, esse jogo de oposições, o arcadismo, esse tema da liberdade, o barroco, a idealização da mulher de uma forma mais romântica, o arcadismo já no de uma... Não, o barroco numa... Perdão, pessoal, o barroco nessa idealização da mulher de uma forma como pecado, o arcadismo já numa forma mais romântica. E o arcadismo tem essa questão do campo, enquanto o barroco tem essa coisa religiosa, mas querer de pecado. E por que eu estou fazendo esse vídeo falando sobre esses temas? Vai ter uma atividadezinha lá nas atividades, obviamente, vai ter 4 textinhos. Eu quero que vocês peguem essas características que eu falei e olhem, que tipo de texto é esse? É um barroco? É um texto do arcadismo? É um texto do quinhentismo? O quinhentismo é o que eu menos falei porque ele é o menos simples. É o mais simples, quer dizer. Ele é só uma questão de escrever. Ele não tem tanta poesia, ele não é um texto poético, ele é basicamente cartas. Então é muito fácil você chegar e olhar e estar descrevendo o Brasil e mandando para outra pessoa essa informação. Dizer que eu ainda tô com saudade de vocês. Precisando de mim, me avisa, me chama. E é isso, pessoal. Tchau, abraço, se cuidem.